Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, quero ler uma palavra que hoje no livro de João, capítulo 6, versículo 66, diz assim a mensagem, glória a Deus, aleluia. O título da mensagem diz assim: muitos discípulos se retiram. Aí diz assim: à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, Jesus, pregando certa vez, numa das pregações dele, aquela pregação verdadeira, aquela pregação de salvação, de transformação, e muitos discípulos abandonou Jesus, porque eles não aceitou a doutrina de Jesus, eles não aceitou a verdadeira palavra, a verdadeira comida que leva ao céu. Vemos, meus irmãos, que muitos discípulos já não andavam com Jesus por causa daquela pregação. Vemos hoje também muitos que não aceitam a verdadeira pregação, a verdadeira comida que leva ao céu, que é a verdadeira palavra de Deus, que é a santificação corpo, alma e espírito, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas o povo, muitos hoje nos nossos dias, aceitam o evangelho que não tem transformação, aceitam o evangelho que não salva. Eles preferem o evangelho fácil, um evangelho contaminado que não salva. E nos dias de Jesus também não foi diferente. Muitos discípulos, quando ouviu aquela palavra forte, palavra de transformação, eles não aceitou, a ponto de abandonar Jesus e já não andava mais com Jesus, porque eles não aceitou a palavra. Hoje nós pregamos o evangelho verdadeiro, um evangelho que salva, que transforma, um evangelho de porta estreita, caminho apertado, e muitos não aceitam. Se levantam contra nós com grande ira e com grande fúria, porque eles não aceitam a verdade, como não aceitou também a pregação de Jesus. Aí diz aqui no versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Então o Senhor também perguntou, Jesus ali perguntou para os discípulos: vocês também não querem ir? Mas Pedro, tomando a palavra, diz: para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Porque Pedro, meus irmãos, e os discípulos, os 12, sabiam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, e que aquela palavra tinha que ser pregada, e eles tinham que aceitar aquela palavra para que eles pudessem ser salvos. Glória a Deus, aleluia. Quantos hoje, meus irmãos, que quando vê um verdadeiro cristão pregando a verdadeira palavra, eles aceitam. Porque eles sabem que esta palavra é fiel e verdadeira. E o evangelho tem que ser pregado conforme é, para que essa pessoa, esse ouvinte, esse irmão, essa irmã, venha a ser salvo. Para que nós possamos ser salvos. Não dá para nós aceitar o evangelho que não salva, não vai adiantar. Aí diz aqui no versículo
Glória a Deus, aleluia. 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Os discípulos respondeu para Jesus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Então os discípulos dizem que sabia que Jesus era o Filho de Deus. Por isso eles não iam abandonar Jesus. Eles queriam dizer que Jesus pregava a realidade, a verdade. Por isso eles não iam abandonar Jesus. Eles queriam dizer que eles queriam ser salvos. Que para eles ser salvos eles tinham que obedecer a Jesus. Então eles não iam abandonar Jesus. Aí Jesus replicou: não escolhi eu 12. Não escolhi eu 12, e um de vós é o diabo. Prezados irmãos e ouvintes, quantos irmãos e irmãs que Deus escolheu para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas, para pregar a salvação, e muitos, meus irmãos, dos pregadores, dos pastores, dos evangelistas, é um diabo. É um diabo. Está ocupando o altar do Senhor para levar um evangelho contaminado, para levar um evangelho que não tem transformação, para levar um evangelho sujo, enganador, e é um diabo. Está de paletó e gravata, mas é um diabo em cima do altar, fora do altar, porque o Senhor escolheu 12, mas ele disse que um era o diabo. Será, meu irmão, minha irmã, que você, que nós, tem sido um pregador de salvação como Jesus pregou? Ou será que nós, de medo do homem, porque a palavra de Deus diz: não temeis o homem, que pode matar a carne, nada mais pode fazer, temer a mim, que mato e lanço no inferno? Será que nós temos sido um pregador de salvação? Ou será que nós temos sido um diabo com a palavra na mão? Tem sido um diabo que nem foi Judas? Pregando um evangelho contaminado, um evangelho que agrada o povo, e as almas estão indo para o abismo por culpa nossa, porque nós não temos coragem de pregar o verdadeiro evangelho, porque nós é um diabo? Ou será que nós é um pregador? Jesus disse que escolheu 12, mas um era o diabo. Veja bem, quantos que Deus escolheu, mas ele tem sido um diabo. Ele tem pregado o evangelho contaminado, e tem ainda ido contra os pregadores que pregam a santificação, que prega a doutrina de salvação. Glória a Deus, aleluia. Será, meus irmãos, que nós temos sido um pregador de salvação? Ou será que nós temos levado o evangelho como um diabo? Quantos que está pregando que pode pecar, que Deus não exige, que Deus é só amor, que Deus é só bom, enquanto a Bíblia está dizendo, o próprio Deus dizendo em Deuteronômio: eu mato, eu saro, eu firo, e não há quem escape das minhas mãos. Não há quem escape das minhas mãos. Deus está dizendo: se tem alguém que pode se livrar das minhas mãos, então venha, porque não tem quem escape das mãos de Deus. Deus é amor, Ele é justiça. Deus deu o Filho dele para morrer por nós, porque Ele é amor, mas também Ele é justiça. Como Ele pode dar a vida, como Ele pode tirar, como Ele pode salvar, como Ele pode lançar no inferno. O Evangelho tem que chegar aos corações das pessoas, aos ouvidos das pessoas, que as pessoas têm que ter transformação,
que tem que ter transformação, não pode ser como o povo do mundo, não pode estar como o povo do mundo, não pode andar como o mundo anda. O cristão não pode estar nas festas mundânicas. O cristão não pode estar de minissaia. O cristão não pode estar nas praias. O cristão não pode estar lendo gibi, outras coisas que não agradam a Deus. O cristão tem que estar lendo a palavra de Deus. O cristão não pode tomar o altar para ficar dizendo que Deus é bonzinho, que tudo pode. Porque Deus é muito bom, todo mundo sabe disso, dando o filho dele para morrer por nós. Mas ele é justiça e ele vai prestar conta naquele dia conosco. Nós vamos ter que prestar conta e ele vai requerer de nós aquilo que nós não pregamos, aquilo que nós não vivemos, aquilo que nós não andamos. Vai chegar um dia da vingança de Deus e ninguém escapa da vingança de Deus. Então é momento, meus irmãos, de nós refletir se nós estamos sendo um pregador que leva o povo para o céu, ou se nós estamos pregando o evangelho que leva o povo para o inferno. Porque se eu prego um evangelho que não precisa se santificar, um evangelho que não transforma, então eu sou um diabo e não sou um pregador. Se eu prego que eu possa estar nas praias, então eu sou um diabo e não sou um pregador de Deus. Se eu prego que posso estar diante da televisão, então eu sou um diabo e não um pregador de Deus. Se eu prego que as irmãs podem andar de mini saia, mini blusa pintada, de vestes curtas, então eu sou um diabo e não um pregador de Deus. Glória a Deus, Senhor. Então nós temos que viver em união. Nós temos que viver em união. Nós temos que viver em paz um com o outro e pregar santificação, corpo, alma e espírito. Se eu prego que o irmão pode falar do outro, então eu estou sendo um diabo. Porque a Bíblia diz que o irmão que fala do outro, ele não é observador da lei, mas sim juiz. Então você tem que orar, você tem que repreender o erro, mas amar o teu irmão, o teu próximo, aceitar a repreensão, aceitar a palavra de Deus. Quantas pessoas que ele recebe uma palavra que agrada a ele, que agrada a ela, então está tudo certo. Mas se recebe uma palavra de repreensão, já não é irmão mais, já não é amigo mais, porque aquele irmão pregou contra o pecado dele, em cima do pecado dela. Então ele não gostou, ela não gostou. Faltou humildade, faltou mansidão, faltou temperança. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E Jesus pregou, e muitos saíram e abandonaram Jesus. Quantos que me abandonou porque eu prego o evangelho da palavra verdadeira? Quantos que virou o rosto para mim porque eu prego verdadeira palavra? Glória a Deus. E eles não querem ouvir a verdadeira palavra. Até pastores, eles querem pregar a palavra, eles querem repreender, mas não querem ser repreendido pelo Espírito Santo, usando eu. E onde está a humildade? Onde está o Espírito Santo na tua vida, meu irmão? Pastor, meu irmão pregador, meu irmão membro. Porque um repreende o outro dentro da palavra, para que todos venham a ser salvos, que ninguém se perca, que ninguém venha a perecer. Glória a Deus. Será que nós temos sido um pregador do Evangelho ou um diabo? Se eu prego que pode jogar futebol, eu estou sendo um diabo que não pode? Isso é coisa do mundo. Se eu prego que a irmã pode cortar cabelo, se o irmão anda cabeludo e barbudo, eu estou sendo um diabo? Eu estou agradando a pessoa e não a Jesus? Eu vou ter que dar conta como um pregador? Eu vou ter que dar conta como um pregador? O irmão vai ter que dar conta como um pregador?
como evangelista, um pastor, se nós ocupamos o espaço de ser um pregador, então nós temos que pregar a verdade. Mini saia não é para crente, mini blusa não é para crente, pintura não é para crente, salto alto não é para crente, saia rachada não é para crente. Glória a Deus. Aqui em Joel diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Quantos andando de saia rachada, paletó rachado, na presença de Deus? Quantos dormindo nu por causa do calor? Quantos nas praias? Quantos no futebol e diz que é cristão? Quantos dançando dentro da igreja, rodando dentro da igreja, como se fosse um centro de macumbaria? Isto não é evangelho. Enchendo o corpo de correntes, de joias, indo para academia, envolvido com política, batismo em tanque, que não é bíblico, é água morta, é divorciando e casando de novo, é vivendo em adultério, amigado. Isso não é de Deus. Se eu pregar a favor disso aí, eu estou sendo o diabo. Isso não é de Deus. Glória a Deus. Fornicando antes do casamento. Diz que está namorando, é cristão, está fornicando antes do casamento. Glória a Deus. Então nós temos que pregar essa verdade. Nós temos que pregar contra o pecado. Nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra o diabo, contra o pecado. Se nós lutarmos contra o pecado e pregar a verdade, as almas vão ser salvas. Glória a Deus, aleluia por isso. Mas se nós temer o homem e a mulher e não pregar a verdade, ou não querer andar na verdade, e pregar o que pode só para encher as igrejas, então nós vamos perecer tudo. Não vai adiantar estar com a palavra na mão. Não vai adiantar carregar a Bíblia. Não vai adiantar conhecer a palavra. Não vai adiantar dizer que somos pregadores. Não vai adiantar dizer que estamos fazendo a obra de Deus aqui nessa terra. Glória a Deus, aleluia. Aí diz aqui a palavra do Senhor, no 71, referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Judas, meus irmãos, foi um homem que teve a oportunidade de estar ao lado de Cristo, de ver as maravilhas, ver os sinais, ver os acontecimentos, mas ele foi capaz de trair o Filho de Deus por 30 moedas. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, que estão focados só em moeda? Quantas pessoas hoje que só estão focadas em dinheiro e deixando de pregar a verdadeira palavra? E quando você prega a verdadeira palavra, os tais se levantam com grande ira, dizendo que é costumes e que nós somos loucos e fanáticos e que nós não conhecemos a Escritura e que nós não conhecemos a palavra e colocam montes de comentário contra a verdade e se levanta contra a gente por onde passamos e até mesmo na internet, dizendo que não é daquela maneira, que é a igreja que se criou costumes, que não precisa daquilo, que é a igreja que criou aquelas coisas, aqueles costumes, onde se viu não poder tomar um golinho, onde se viu não poder ir numa praia nesse calorão, onde se viu não poder viver nu, o que tem a ver? Glória a Deus. Quando Pedro estava nu ali na praia, ele pulou na água quando viu Jesus e já colocou a veste. Glória a Deus, aleluia. Quando Eva e Adão estavam nus porque eles tinham pecado, eles fizeram, Deus fez túnicas e vestiu eles. Glória a Deus, aleluia. Deus nunca concordou com o nudismo. Deus nunca concordou com vaidades.
A nossa boniteza é no interior, não no exterior. O velho homem exterior, a velha mulher exterior tem que morrer, tem que nascer de novo. Aí Jesus diz que em João, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Será que nós nascemos de novo, meu irmão, minha irmã? Será, minha irmã, que você nasceu de novo com essa mini saia, essa mini blusa? Com este cabelo cortado, repicado, indo para as praias? Será, meu irmão, que você nasceu de novo andando sem camisa, de short aí? E sobe no altar do Senhor, aqueles cabelos feito trança, de bermudão, tocando, cantando, pregando desta maneira, como se o Evangelho não existisse, como se a palavra de Deus não existisse, mas Jesus pregando aqui, os discípulos abandonou ele. Muitos dos discípulos abandonou ele. Glória a Deus, aleluia. Mas Pedro, um homem que queria servir a Deus, ele diz, para onde eu vou? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde iremos nós, meus irmãos? Se só Deus tem palavras de vida eterna, se só Jesus tem palavras de vida eterna, para onde iremos nós? Não tem para onde nós ir, não tem para onde nós correr. É Jesus e pronto, acabou. É o céu, pronto, acabou. Vemos, meus irmãos, que a natureza geme. A natureza está mostrando a volta de Cristo. Glória a Deus. A geleira já está descongelando. Os acontecimentos no mundo inteiro, nos quatro cantos da terra, estão aumentando. Há uns anos atrás, o Senhor me deu uma revelação que eu andava na rua e eu não estava suportando o calor. Não tinha nem como andar na rua. E o calor está aumentando agora. O calor está terrível. O calor está abrasador. O Senhor me deu essa visão uns anos atrás, está cumprindo agora. O calor está terrível. O povo está reclamando. E o povo cada vez mais, em vez de pôr roupa e se humilhar, está tirando a roupa no calor e blasfemando contra Deus. Em vez de se humilhar e pôr roupa, estão tirando a roupa por causa do calor abrasador. E estão blasfemando. Quanto mais Deus aperta e mostra a volta dele, o povo mais blasfema e peca. Blasfema e peca. É momento, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, de deixar de blasfemar e tirar a roupa por causa do calor. Mas colocar a roupa e se humilhar. E entender que Jesus está voltando. Os sinais estão mostrando a volta de Cristo cada dia mais aproximando. Para não ter desculpa naquele dia. Que até a natureza está anunciando a volta de Jesus. Então você que está levando a vida de qualquer maneira. Você que está vestido de pregador. Tomando lugar de pregador, de pastor, de evangelista, seja quem for. E que está sendo um diabo. Não pregando a verdade. Se humilha, meu amigo. Se humilha, minha amiga. Se humilha, meu irmão, minha irmã. E seja um verdadeiro pregador, um verdadeiro pastor. Para você levar as almas para o céu. Para você ganhar as almas para Cristo. Para que você não venha perecer junto com as almas naquele dia. E ser envergonhado diante de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, esta palavra é uma palavra de exortação. Que o caminho de Deus, a verdade, a salvação, ela não mudou. Ela permanece. É porta estreita, caminho apertado. Como diz aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. É esta porta estreita, apertada, que leva ao céu. Glória a Deus, aleluia. O Senhor me deu uma visão uma vez, eu chegando no céu, e o caminho era estreito. O caminho era estreitinho, não era largo. Como os muitos pregam por aí que o caminho é largo. O caminho era estreitinho.
E o Senhor, graças a Deus, já revelou que vai me tomar para Ele. Muito breve estarei com o Senhor, graças a Deus. Mas enquanto estou aqui, enquanto o Senhor não me toma, que Ele já me fez essa promessa, de me tomar antes do arrebatamento. Mas enquanto isto, eu quero continuar lutando para viver na santidade, porque nós não somos perfeitos, mas nós temos que lutar e também pregar essa verdadeira comida, essa verdadeira palavra que eu preguei aqui hoje. Essa sim é a verdadeira palavra. Esta sim é a verdadeira comida do Espírito Santo. Não é pregação de diabo, mas é pregação de pregador da palavra verdadeira. Todos que der ouvido a esta palavra será salvo. Então que você possa refletir nesta palavra, mudar a tua vida, mudar teus modos, mudar tuas maneiras e você ser salvo. Caso contrário, essas portas largas, você não irá ser salvo. Você irá chorar, se lamentar, você vai ficar na grande tribulação. Você vai ficar na grande tribulação que vem vindo aí. O chip já está marcado para 2013. E logo após isso aí a coisa vai esquentar mais. O anticristo já vem aí. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Você quer ir para o céu ou quer ficar na grande tribulação? E ir para o inferno? Faça uma análise da tua vida hoje. Você que é pregador, tome cuidado, meu irmão. Não pregue para agradar o povo, mas pregue para agradar Jesus e sabendo que o povo que receber o verdadeiro evangelho, a verdadeira comida, vai ser salvo. Assim que Deus os abençoe a todos e fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém.